Olá, amigos da TVL, está começando o programa Nossa Gente. Meu convidado hoje é o ex-prefeito de Blumenau, Félix Tais. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui do programa Nossa Gente. Minoso, é muito bom a gente estar com vocês. Esse programa já é tradicional, tem décadas de experiência. E o bom é que vocês têm um público maravilhoso que quer saber mais da história de Blumenau. Eu costumo sempre dizer aos jovens que nenhum país vive sem a sua história. História é eu conhecer um pouquinho do passado e aí eu posso projetar, fazer as minhas projeções, o meu planejamento, os meus sonhos, mas eu tenho que conhecer um pouco do passado. E vocês têm feito esse trabalho maravilhoso de narrar histórias. E é por isso que estamos aqui, para conhecer um pouquinho mais sobre a tua história. O senhor é blumenauense? Eu sou blumenauense, nascido na Rua Progresso, na frente do cemitério da Rua Progresso, tá? E de vez em quando a turma até brinca comigo, que é uma casa que se conservou, e eles perguntam: seu Félix, por que o senhor não compra aquilo lá para museu? Aí eu digo: não, museu já chega eu, aos 77 anos, né? Que museu? Coisa nenhuma, mas a casa ainda existe, só que antes ela estava a quase 1 quilômetro da Artex. Felizmente, hoje, a Cotiminas, mas a Artex na época se expandiu e chegou muito perto dessa casa, mas não chegaram a desapropriá-la. Então o senhor acompanhou bem a história da Artex, da empresa Garcia? Muito, porque meu pai era um tecelão da empresa industrial Garcia, um tecelão muito nobre, né, que depois teve a ousadia de começar a sua pequena tecelagem, chamada Tecelagem União S.A. E com essa tecelagem é que ele criou 10 filhos legítimos, mais 3 adotivos trigêmeos e mais 2 tutoradas, 15 irmãos. Além da família e daquele complexo aí das duas grandes empresas, que cenário vem em mente do senhor da época de infância, por exemplo, daquela região ali do Progresso? Ai, meu Deus, que coisa mais saudável, que pergunta gostosa. Meu Deus, como era bom fugir para o batalhão, que sempre tinha algum oficial que pegava a juventude para praticar futebol. Então, começou por ali, comecei no antigo estádio do Amazonas, não é? Porque se meu pai tinha passado por lá, deixava ele algumas vantagens, e aí eu ia para o campo do Amazonas, que não existe mais, não é? Hoje é o complexo da Associação Artex, e ficou muito melhor, ficou uma coisa fantástica. Mas a lembrança, quando você me pergunta, é aquelas brincadeiras gostosas da infância, fazer carrinho, botar 4 rodas, descer um barranco, descer de morro, aventuras assim muito agradáveis. E naquela época o Ribeirão Garcia era puro. Então, Minoso, a gente tinha diversos cantinhos, Poço da Moça aqui mais fora, mas lá para Garcia, tá? Na rua Emílio Thalmann, tinha alguns poços que a gente adorava mergulhar. Então a gurizada no verão não escapava do rio, do Ribeirão Garcia, que não era poluído, graças a Deus. E devia ter uns peixinhos, né? E tinha sempre muitos peixinhos. Era muito gostoso pescar uma piava, um macará, um jundiá, um cascudo. Então esses peixes fazem parte da alegria da gente, porque às vezes não era nem o porte, o tamanho grande. Era você pegar aquele bichinho e levar para uma frigideira e fazer uma coisa gostosa na frigideira. Ô Félix, e o teu tempo de escola? De escola. Puxa, que pergunta maravilhosa essa do tempo de escola. Eu agradeço muito a meus pais por me terem permitido conhecer o Grupo Escolar Santos Dumont. Escola Básica, hoje o nome completo eu não sei, mas eu acho que é Escola Básica Santos Dumont. Ali tive eu acho que o privilégio de ter um diretor, Júlio, e umas professoras, que eu tenho saudade, da professora Risoleta, da professora Sônia. Eram pessoas de um idealismo, Minoso, um querer bem ao aluno, não tinha privilégio, se era filho de rico, filho de pobre, todo mundo era bem atendido, não é? A fazer a horta no Santos Dumont, nós temos uma horta para depois as serventes fazerem um prato de sopa,
gostoso. Então nós íamos para a horta, outro aprendizado que eu acho fantástico, a meninada poder ir para uma horta, saber plantar uma cenoura, saber plantar um pepino, colher, essas coisas todas. Convívio com a natureza. Convívio com a natureza. Ah, mas nós estamos falando aqui da década de 40, né? O cenário da escola também, a construção era outra. Era outro. O cenário era outro. Ah, meu Deus, eu lembro como foi triste para todos nós perder um amigo nosso chamado Natal, que quando ele saiu da escola, naquele tempo a gente chamava, não tinha nada de fundamental, começava no primário, escola primária, escola secundária, os nomes eram outros. E eu não esqueço desse colega que era da Emílio Thalmann. E era um colega muito afável com todo mundo, era um menino que brincava com todo mundo. E ele foi trabalhar na Celesc, e ele teve uma atividade de operador nos postes. E eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha ido ao barbeiro, ao cabeleireiro, que naquela época se chamava de barbeiro, não é? Eu tinha ido ao cabeleireiro perto do batalhão, e alguém me chamou, olha, aquele moço está morrendo, aquele moço está morrendo. E eu fui chegando perto e gritando, socorro, socorro, é o Natal, era o meu amigo Natal que estava morrendo, eletrocutado. Isso foi, eu não esqueço como a sensibilidade das pessoas era forte, Minoso. A diretora não precisava convidar para ir foi dado para ir junto no horário da sepultura, todo mundo está liberado na escola, mas aquilo foi a escola em peso, havia um clima de solidariedade que a gente ficava... Não poderia ser diferente. Não podia ser diferente. Félix, o Garcia não era tão habitado como hoje, não tinha tanto comércio. A Rua Amazonas já era pavimentada ou não? Não. Tinha ônibus coletivo? Não. Eu lembro, outra pergunta interessante, eu lembro que todos íamos descalço para a escola. A coisa de botar um tamanco depois, o tamanco já era uma proteção, não se falava em sapato, tênis não existia. Tá? Então a época é diferente e eu me lembro da gente ir ou na poeira ou na lama ir para a escola. Isso era a coisa mais natural do mundo e vivíamos muito saudáveis. Eu acho até que essas coisas de você estar com o pé na natureza, tá? Eu tento fazer isso aos finais de semana indo para o jardim, para essa coisa toda, para estar um pouco pegado na natureza, sabe? Bem, e aí o senhor concluiu os estudos, como o senhor disse, primários, né? Ali no Santos Dumont, e depois... Depois o meu pai achou que eu deveria ir para o Santo Antônio, que era a escola que hoje é a Bom Jesus, era o Santo Antônio. Por quê? Meus pais eram muito ligados com os padres franciscanos, muito ligados. E o meu pai tinha uma característica, ele sempre estava... nas festa do Divino Espírito Santo, a minha mãe fazendo pastéis, não é? E o meu pai disse, olha, nós estamos precisando de ti para cobrar a mensalidade da nova igreja, que é hoje a nossa catedral. E tem um trecho da Garcia que você vai ter que cobrar as mensalidades. Mas meu pai passou aquilo para mim, eu devia estar com 14, 15 anos, aquilo parecia uma responsabilidade fantástica, mas a gente chegava nas casas, era carinhosamente recebido, os tempos mudaram, é evidente, hoje é questão de segurança, mas naquela época você batia numa casa, escuta, eu estou aqui, puxa, eu chegou um pouco antes, pode ser tal dia, lá eu voltava, né, para cobrar e construir a grande igreja de São Paulo Apóstolo de Blumenau. Quem é que era o grande líder? Frei Brás Reuter, um alemão líder, um alemão empreendedor. Aí você começava já desde cedo a ser um líder. É uma coisa interessante. E ter responsabilidade, né? E ter responsabilidade. Pois é, então depois o senhor cursou Ciências Econômicas na FURB? Eu, depois disso, não, foi assim. Fui para o Santo Antônio e fiz o ginasial, o famoso ginasial, 4 anos. E aí meu pai disse, agora tem que trabalhar. E ele tinha uma pequena tecelagem e eu preciso de um contador. Meu tio era o contador da tecelagem.
E o Santo Antônio tinha uma escola técnica, eu acho que ainda tem uma escola técnica de contabilidade muito boa, uma escola fantástica, não é? E aí eu comecei a cursar à noite a escola técnica de contabilidade. E Minoso não tinha colher de chá, era tomar ônibus para ir para a escola, era tomar ônibus para voltar da escola. Se o ônibus passasse lotado, vai a pé, né? Ah, mas vai a pé pela rua empoeirada, rua empoeirada, ou rua de lama, não tinha conversa, tá? E assim eu fiz o meu técnico de contabilidade, mais 3 anos. Aí depois você me falou de FURB. Sim, novamente uma iniciativa minha, de querer fazer um curso, e antes eu não podia porque nós não tínhamos faculdade. Aí eu devo muito ao programa Preto no Branco. Sou obrigado a lembrar de Lazinho, Minoso. Preto no Branco. E o Lazinho trazendo Padre Baleeiro a Blumenau, secretário da Educação do governo Ademar de Barros, São Paulo. E esse Padre Baleeiro começou a estruturar, junto com Martinho Cardoso da Veiga, né, o arcabouço da nossa FURB. E quando isso foi para a TV, eu digo, ah, meu Deus, meu pai, não tive chance de estudar lá fora, os outros vão, eu não fui, agora eu vou fazer minha faculdade, né? Então, fazer economia, curso de economia, o primeiro que surgiu, a FURB nem existia lá onde está. A escola era aquela no alto do morro, na Ponta Aguda, que eu não lembro mais o nome dessa. A Júlia Lopes? Júlia Lopes de Almeida. Ali o Félix começou o curso de economia, em salas muito comuns daquela escola, mas que foram abençoadas, né? Porque para mim foi muito importante ter cursado economia. E paralelo a isso, o senhor trabalhava com o seu pai? Na pequena empresa do meu pai, e depois eu saí para Souza Cruz. Aí o senhor ficou um bom tempo, né? Aí já foi uma fase mais adiante, eu trabalhei uns 10 anos com meu pai, e foi uma fase mais adiante em que eu comecei uma fase fantástica de aprendizado, né? Saí de uma empresa familiar, pequena, e para uma empresa que dava um impacto fantástico. E aí eu fui para a contabilidade da Souza Cruz. Mal estava lá e um diretor Arthur Leven, saudoso Arthur Leven, me disse, seu Félix, o senhor tem muita facilidade de falar com as pessoas, nós precisamos do senhor na área de RH. Então, desde aquela época começou um aprendizado, Minoso, com a área de RH, com as pessoas, né? E eles achavam que eu tinha jeito para falar também com os safreiros, as pessoas que vinham para a safra de fumo, né? E nada mais era do que respeito às pessoas, não era nada de especial, né? Peguei um pouco do dom da minha mãe, a ternura, meu pai mais prussiano, mais alemão, todo mundo conheceu o Cristiano Tais, né? Que gostava muito de ir aos bailes, tomar sua cervejinha, era animado, mas ao mesmo tempo um homem meio durão, não é? E eu, de repente, estou embalado para a área de pessoas e nunca mais desgrudei a área de pessoas, tanto na Souza Cruz, como mais tarde na Rigesa, e hoje trabalho com pessoas. Félix, vamos fazer um intervalo e depois a gente continua com essa conversa, pode ser? Pode ser. Félix Tais é o nosso entrevistado no programa Nossa Gente, que faz um breve intervalo. Fique ligado, porque daqui a pouco nós estaremos de volta. Até já! As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. Compartilhe com o CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional.
Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o ex-prefeito do Blumenau, Félix Tais. O senhor falou no bloco anterior sobre a participação do saudoso Vilásio Vieira, o Lazinho, na sua vida estudantil, no ingresso para a faculdade, né? Mas ele tem também um papel fundamental no encaminhamento da tua vida pública, né? Foi, Minoso, foi. Eu devo tudo, eu sou sempre muito grato e reconhecido à orientação política, porque eu não tinha nada de político, absolutamente nada. E eu entro na prefeitura e vou para a Secretaria de Finanças. E a Secretaria de Finanças me fazia assim, preocupado na época do IPTU, porque eu via muita fila e eu não queria aquelas filas. Aí eu pegava, deslocava pessoas, em vez de só os 2 tesoureiros, botava mais alguém para ajudar, facilitar. E eu estava no meio ali e o Lazinho um dia chegou para mim e disse: ó, Félix, você faz uma coisa com as pessoas que você não se dá conta, que você está dando uma atenção à nossa gente como eles nunca tiveram. Você seria o nosso candidato. Aí disse o Lazinho: não tem dinheiro. Você sabe, meu pai era Arena. Eu tinha um vereador irmão pela Arena, Alfonso. E na época que de um lado era Arena e do outro lado era MDB. Lembrasses bem, 2 partidos, Arena e a oposição ao MDB. E eu no MDB, putz, meu pai dizia: não vou te ajudar. Meu pai podia me ajudar financeiramente. Só que a minha mãe disse: eu vou para os morros com você, meu filho. Vamos prometer creche, porque não é justo que as mulheres que trabalham na Hering ou Artex ou qualquer outra empresa, Kremer e Carsten, enfim, que elas tenham creche, porque a empresa tem creche e a prefeitura tem que entrar nisso. E isso era já o sonho do Lazinho, e o Lazinho já vinha trabalhando a ideia das creches. E ela disse: não, vamos para os morros aí, vamos começar pela Araranguá, Pedro Kraus, nós vamos subir esses morros e prometer creche, agora tu tens que fazer, tá? Então, uma das técnicas eu aprendi com a minha mãe, mas a eleição foi muito gozada porque eu não tinha dinheiro. E o Lazinho dizia assim: Félix, toda noite tu vai sair comigo para a estrada. E naquela época tinha sublegenda. Quem era o bom? O bom era um deputado federal chamado Jaison Barreto. Porra, um parlamentar, tá louco. Ele ia para a televisão, matava a pau. E eu pensava: meu Deus do céu, Lazinho, quem você quer prefeito? Não, eu quero você para ele continuar parlamentar. Para nós é importante ele lá no âmbito federal, você aqui. Então você quer? Não, é só você seguir, porque tem o seguinte: o Jaison gosta no final da tarde ir para o Moinho do Vale, sentar, pegar os amigos, tomar uma cervejinha. E você não é desse, você vai reunir toda noite comigo num baile. E fomos. E a coisa era: Félix, aprenda a pedir o voto. Naquela época, Minoso, se eu pedisse um voto do Minoso, ou pedisse um voto do Rafael, que está aqui ajudando nesse trabalho, se eu pedisse e a pessoa dissesse conte comigo, a pessoa não virava mais. Era uma coisa assim linda das pessoas, não tinha dinheiro na jogada. Eu não prometia nada, Minoso, não tinha nada para prometer. E é interessante que as pessoas, 17 mil votos para o Félix, 5 mil votos para o Jaison. 17 contra 5 mil. Quem estava do outro lado? Estava do outro lado na Arena a pessoa mais afortunada como deputado estadual, chamado Aldo Pereira de Andrade, tinha ganho muitas eleições, era um parlamentar muito respeitado, eu mesmo sempre respeitei o Aldo, o Marcos Bichler, que era secretário de Estado, e o Vitor Sassi. Olha 3 só. baita candidatos. E o Félix, mesmo com 3 do outro lado, o Félix foi contemplado. Quem me ensinou? Mestre Lazinho, saudoso Lazinho. Então o senhor foi secretário de Finanças no governo Lazinho e mais tarde prefeito, naquela época era o quê? 3? Era 4. O Lazinho ficou 3. O Lazinho é que foi 3 anos e o Félix foi 4. 4. Depois passou para 6. Qual foi a principal obra no teu governo? Boa pergunta. Esse mérito, eu não posso dizer que ele é só meu. Quando falam plano diretor, começou? Sim. Começou com o Félix, mas o Lazinho já tinha um sonho muito grande a respeito de um plano diretor, estruturar a cidade, planejar a cidade, olhar a cidade no futuro, tá? Então, o plano diretor era assim, um norte que nós queríamos dar à cidade. A cidade tinha que
e o plano diretor mostrou que nós precisávamos ter 3 anéis. O anel norte, que foi o que foi feito, e o anel sul 1 e o anel sul 2, que meus sucessores não fizeram. Sempre tem uma dor no coração, porque os meus sucessores do meu partido, não quero citar nome, mas do meu partido, 2 prefeitos, durante 16 anos, não seguiram o plano diretor. A cidade hoje é um problema grande, porque não foi feito o anel sul 1, o anel sul 2. Nós tínhamos assim, coisas de seu Ingo Ehring dizendo, faça o anel sul 1, começava lá atrás da Artex, hoje Cotiminas, vinha pela Hermann-Ucha, ia pela Alameda, entrava no Bom Retiro, saía na Velha e ia para a escola agrícola. Era um desvio do centro da cidade. E o seu Ingo disse, nos terrenos da Ehring, na Velha, pode subir. O plano diretor tinha previsto em 2 níveis, por causa dos barrancos, não era uma coisa muito larga, eram 2 níveis, né? E isso era o anel sul 1. Não foi feito. O anel sul 2. Nós teríamos a ligação Velha-Garcia, nós teríamos um túnel entre meu Deus, como é que se chama, Ponte José Ferreira da Silva, lá na República Argentina, conectando com a Rua das Missões. É uma série de coisas fantásticas que a gente deixou de fazer. E o outro plano era trazer empresas. Isso entrava em rota de atrito com certos interesses, né? Mas aí era a promessa do MDB de criar mais empregos. Nós precisávamos criar empregos, né? E aí fomos atrás das empresas, né, que vieram para cá naquela época. Depois de ser prefeito, pena que o nosso tempo é curto porque a história é tão longa, né? O senhor recusou a condição até de ser candidato a deputado federal? Sim, sim. Numa condição até de ser eleito? Era o plano natural e o Lazinho achava que eu deveria, mas eu não tinha a menor vocação para o legislativo, nunca tive. A minha coisa é muito executiva. Já começou assim na pequena tecelagem do meu pai, prosseguiu na Souza Cruz. O meu negócio era execução, 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 então não tinha. E aí nós elegemos um jovem que era presidente do Diretório Acadêmico de Direito, Francisco Mendes de Mello, que foi eleito deputado federal, né, pelo prestígio que tínhamos. Por quê? Lazinho se elegeu senador, nós elegemos 3 deputados estaduais, nunca houve mais isso na história de Blumenau. Nós éramos um partido muito coeso, muito unido, sem dinheiro, mas uma prática, uma efervescência, uma noção de ética, anticorrupção sob todos os pontos de vista. Lazinho não botou um irmão na prefeitura. Lazinho tinha 3 irmãos. Eu diria que tinha um muito necessitado. Se ele botasse na prefeitura, ele achava que ele estava maculando. Félix, no que diz respeito à tua passagem pela prefeitura, o senhor já disse que faltou algumas coisas, né? Mas teve outras que o senhor fez. Sim, né? Sim. E é possível relembrar? Mas eu acho que a obra mais importante, assim como está sendo agora a obra do esgoto sanitário, nunca se trabalhou tanto no esgoto sanitário, que é um projeto de 40 anos atrás. Começou com Lazinho, mérito de Lazinho, a rede d'água nova de Blumenau. O SAMAI ficou poderoso e grandes redes foram abertas pelos bairros de Blumenau. Então eu me lembro de entrando na Garcia com um pau, um cacete, uma crítica violenta, porque rede d'água e rede de esgoto não dá para pendurar em poste. Você tem que colocar debaixo da terra, e aí abre buraco, lugares onde já estava asfaltado, ficava aquela buraqueira, aqueles problemas que a gente vê hoje. Então, a rede d'água era uma coisa vital. E nós queríamos ter começado o projeto de esgoto. Não deu para nós começarmos e depois ele foi esquecido. Só para citar, quando o senhor foi prefeito, a atuação se dava aqui no prédio da antiga prefeitura no começo da 15. Isto, muito interessante isso que você está lembrando. Era aquele prédio ali que deixou saudades, tá? Um lado não tinha sido refeito, ele tinha sido incendiado, né? Então a gente tinha só um lado da prefeitura, hoje ele está restabelecido. E é interessante que aquele prédio me dá muitas saudades, e ali é que a gente começou a fazer esse trabalho vigoroso do planejamento estratégico. E o senhor chegou a pegar alguma enchente no seu mandato? 2 enchentes, boa lembrança.
2 enchentes. Outro dia eu disse, o comandante do batalhão, o comandante atual do batalhão foi nos visitar na CIB, e eu disse, tive um comandante aqui que depois virou general, Dória, tá? Era um tenente-coronel que numa das enchentes, que já estava acima de 12 metros, de noite chegou na minha casa e dizendo assim, prefeito, em que nós podemos ajudar? Eu nunca esqueço isso. O serviço militar fantástico, um comandante preocupado com o que fazer. No dia seguinte de manhã ele tinha as tropas nos lugares mais baixos de Blumenau, as canoas que não eram tantas, né? Eram as embarcações da época. Nós tínhamos o secretário de administração, Grossenbach, Jaime Grossenbach, e ele tinha uma lancha, e ele mobilizou muitas lanchas de amigos que tinham lanchas. Alguns foram buscar lancha na praia, tá? Para nos ajudar a fazer deslocamento das pessoas. Então nós tivemos 2 enchentes. Tá? O senhor, além de secretário municipal de finanças, mais tarde prefeito, chegou a ser secretário de Estado. Eu fui secretário da Fazenda, depois de ter ido primeiro a convite de Pedro Ivo para a presidência do IAPAS. IAPAS era o órgão financeiro da Previdência quando havia dinheiro em caixa, tá? E era o órgão que controlava os prédios do governo. Tudo que tinha sido dado em dação de pagamento, dívidas de empresas, tudo que era prédio, era o IAPAS que cuidava, preservava. E esse órgão é que pagava o INSS, o INAMPS, que chamava-se na época, da saúde, enfim. O IAPAS também me deu belas recordações, porque morei no Rio e morei em Brasília, tá? E depois eu voltei para Rigesa, e de repente um dia o Pedro Ivo estava na sala do presidente Bittar da Rigesa para dizer, eu preciso levar o seu Félix o último ano do meu governo, porque o Paulo Afonso vai ser candidato a governador. E aí ele tem que sair um ano antes, tem um nome técnico, político, que eu não estou lembrando agora, tá? Ele tinha que sair e o Félix teria que ajudá-lo pelo menos um ano. E eu não queria, porque eu tinha ido para Valinhos e lá era o cargo de diretor. Aqui em Blumenau fui gerente, né? E ganhava muito melhor. Então a minha mulher ficava feliz, podia comprar mais bolsas, sapatos, vestidos, né? A gente vivia uma alegria, uma felicidade total. E de repente veio um convite para ganhar um salário lá embaixo. O seu Bittar, o seu Félix, vai lá ajudar o governador. Ele era muito... O senhor depois volta. Olha só. Eu digo, terceira vez, seu Bittar, a terceira vez. Tá? Bom, o senhor, claro, atuou no setor público, na iniciativa privada e continua trabalhando até hoje. Vai fazer 24 anos que eu e o sócio Félix Tais Júnior temos esse escritório que você está conhecendo aqui com o Rafael. E o nosso trabalho, cada um tem uma expertise. O pai cuida de sucessão familiar, como preparar a família para a empresa. Também tem alguns que chamam de governança corporativa, é preparar os filhos para não acabarem com a empresa. Não pode continuar, Minoso, acontecendo o que aconteceu com Companhia Jensen, com Sulfabril, com Artex. Esses desmandos não podem mais acontecer, eram famílias fantásticas que de repente não souberam preparar a sucessão. Esse é o trabalho que nós fizemos hoje. E o Félix Júnior é um gestor financeiro, ele prepara planejamentos de empresas, ele faz o cálculo do valor da marca da empresa. Hoje já se marca o intangível portfólio de clientes. Se uma empresa tem, como a Sênior, tem mais de 8.000 clientes de um produto, né? Esse produto se chama portfólio, isso é uma riqueza. Né? Bom, eu tenho 30 segundos para fechar o programa. E eu quero lhe fazer a pergunta capital, para fecharmos com chave de ouro. O senhor está chegando, batendo a casa dos 80. Qual é o segredo de tanta vitalidade? Oh, Minoso, que bom ouvir essa tua pergunta final. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você parabéns por você estar com esses 30 anos de rica experiência na área de comunicação. Quero parabenizar a você, Rafael, por estar aí com essas 2 câmeras. Isso é um trabalho de arte fantástico. Eu respeito muito hoje a tecnologia. Para a gente chegar próximo dos 3, e faltam 2 anos e alguns meses, né? Para chegar próximo dos 80, a gente primeiro tem que agradecer muito a Deus.
Eu faço esse agradecimento diário, começo o dia pedindo a Ele me ajude para ser mais efetivo, mais dócil, ajudar as pessoas. Tem pessoas que podem pagar, tem pessoas que não podem pagar. É fazer um trabalho que dê uma compensação espiritual. Essa é a prática que eu acho a melhor de todas. E aí você vai dizer, tens muita saúde, muita vitalidade. Graças a Deus, graças à minha grande companheira de vida que está comigo há 35 anos, Elzira, graças aos meus 4 filhos, Félix Júnior, André, Cláudia e Raquel. Esses são os grandes prazeres da minha vida, Minoso. Muito obrigado, hein? Felicidades. Obrigado. Félix Tais, ex-prefeito de Blumenau, economista, foi o nosso entrevistado na edição de hoje do programa Nossa Gente, que vai ficando por aqui. Eu te convido para seguir acompanhando a programação da TVL. A todos um grande abraço e até a próxima.